Olá, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui reunidos para darmos início à nossa jornada acadêmica. Nós teremos 2 dias de encontro, hoje e amanhã. Hoje nós vamos receber a nossa presidente do CREA-MS, a doutora Vânia, e o conselheiro Jason, que estará fazendo um bate-papo conosco. E no segundo momento, nós vamos receber a arquiteta Marcela, que é pós-graduada em design de interiores também, e nós vamos estar abordando diversos assuntos sobre o conselho, sobre precificação de projetos, e amanhã nós estaremos recebendo o professor Josivan, que vai falar sobre a cor para interiores. Então, eu convido vocês a ficarem conosco nesses 2 dias e estarmos aqui numa troca de informações. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer desde já a participação do CREA-MS, que é o nosso parceiro. Tem sido uma parceria maravilhosa e quero agradecer a presença de vocês e vamos dar início ao nosso evento, né? Agora, nesse momento, nós vamos falar sobre o ingresso do design de interiores no CREA. Eu gostaria que a Vânia ou o Jason estivessem explicando para nós como que acontece esse ingresso, para a gente estar dando início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos, boa noite, Mara, obrigada pelo convite. Boa noite aí aos nossos participantes, estou acompanhando aqui, né, através do YouTube, vendo os nossos acadêmicos aí participando. Mara, eu acho que antes da gente falar do ingresso dos designers no CREA, era importante a gente falar um pouquinho o que é o CREA para eles, né? Sim, até assim, no segundo momento, né, eu queria saber quais são, né, os benefícios de nós profissionais no CREA, qual é a função do CREA perante nós, os novos profissionais que estão dando início, né, a esse trabalho em conjunto. Eu gostaria que você nos explicasse tudo isso. Nós estamos assim ansiosos para saber. Então, Mara, o CREA, ele é um conselho das nossas profissões, né, da engenharia, da agronomia, das geociências, entre elas tá, os tecnólogos, né? E o conselho, ele fiscaliza o exercício profissional. Então, todo profissional que é registrado, as profissões que são abarcadas aqui pelo CREA, você não pode exercer a sua profissão só com o seu diploma de formação. O diploma não permite o exercício da profissão. O exercício da profissão ela só é permitida depois que você faz o registro no conselho profissional, no caso, o CREA. Então, o profissional é registrado aqui no CREA, e aí sim ele pode começar a trabalhar enquanto profissional, prestar os seus serviços para a sociedade. Então, na verdade, esse é o principal papel do CREA, fiscalizar. Fiscalizar para que os leigos não entrem na nossa área de profissão. Então, na área da construção civil, de repente o mestre de obra lá, ele fala, não, eu faço aqui para você, não precisa de engenheiro, não precisa de designer, eu faço todo o trabalho aqui para você, te cobro mais barato. Então, ele, nas nossas áreas, ele é um leigo, ele não tem formação para fazer isso. Então, cabe ao CREA fiscalizar essas pessoas que não têm essa atribuição, essa habilitação para desenvolver essa atividade. Então, na verdade, o CREA, ele protege os profissionais, para que o mercado de trabalho seja reservado a realmente quem estudou. Então, é o principal papel. A gente tem várias questões de defesa do profissional.
Nós temos hoje entrado nos concursos públicos, na justiça, para garantir o salário profissional dos nossos profissionais que fazem parte do CREA. Então, todo o trabalho do CREA é para valorizar o profissional, para garantir que a atividade que ele estudou, que ele se formou, seja desenvolvido por ele, e não pelo leigo, pelo pedreiro, pelo empregado da fazenda, pelo mestre de obras. Então, é dessa forma que o CREA trabalha, para garantir esse mercado de trabalho para nós. Então, Entendi, quanto mais eficiente é a nossa fiscalização, melhor para os nossos profissionais. Porque às vezes você passa numa obra, que é a rotina nossa, que é a fiscalização de obras, chega lá, não tem profissional. Aí o CREA notifica o proprietário da casa. O que ele tem que fazer? Ele tem que correr atrás e contratar um profissional para poder regularizar o trabalho dele. Então, esse é o principal papel do CREA. É essa garantia de que os trabalhos vão ser assegurados, principalmente, que é o principal foco, a sociedade, de que aquele trabalho, aquela casa, tem a garantia de que existe um profissional, que o risco de acontecer um acidente vai ser bem menor. Então, esse é o verdadeiro papel do CREA. E o CREA, ele tem as associações que fazem parte. Então, essas associações são as que trabalham em defesa do profissional, a questão de luta pelo mercado de trabalho, tem as associações. E nós temos também a mútua, que a gente precisa ainda estudar um pouco mais como vai ficar a participação dos designers na mútua. A mútua, eu falo que é o que tem de melhor no nosso sistema profissional. A mútua é a nossa caixa de assistência. Então, a mútua ela tem benefícios, você pode fazer empréstimos para aquisição de veículos, equipamentos para sua empresa, fazer a construção do seu escritório, plano de saúde, ela tem também. São inúmeros os benefícios que a mútua tem. Então, você, enquanto associado, você pode buscar esse benefício, as parcelas são bem suaves, o juro é muito abaixo do mercado, então isso ajuda o profissional a se estruturar no mercado de trabalho. Então, o que a gente tem na parte assistencial do profissional é a nossa mútua. Não sei se o Jás quer acrescentar mais alguma coisa. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los. Então, já é a segunda vez que eu estou falando com o pessoal de design. A primeira vez foi com o pessoal do presencial aqui da Unigran Capital. Foi um bate-papo muito legal com eles, assim, o pessoal bastante empolgado com essa possibilidade de registrar-se aqui no CREA. Então, como a presidente falou, nosso conselho hoje vai atuar não só cumprindo o seu papel fundamental, que é a fiscalização do exercício profissional, mas também em conjunto, em parceria com os novos profissionais, que são os tecnólogos em design de interiores, que desde de março, aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos registrando aqui no Conselho com a possibilidade, após o cadastro dos cursos aqui junto ao CREA-MS. Desde janeiro deste ano, foi inserido o título de tecnólogo na nossa tabela de títulos. Até então, a gente não tinha, né, como atender os tecnólogos de design de interiores com o título próprio, né, de profissional tecnólogo em design de interiores. Então, teve alguns CREAs aí que registraram com títulos de tecnólogo em edificações, né, que era o mais semelhante que tinha, né, para isso. Mas, a partir do início deste ano, já tem essa possibilidade. Eu falei para o pessoal, no presencial, que existe o bônus de ter o registro profissional, ter um conselho profissional que defende, que assegura o mercado de trabalho para vocês, mas também existem os bônus para todos os profissionais, que a partir do momento que você passa
a ser regido por um conselho profissional e ter o seu registro num conselho profissional, você deve obrigatoriamente respeitar todas as normas e seguir todas as normas deste conselho profissional. Então, o CREA é um sistema profissional bastante complexo, com bastante normas a serem seguidas, principalmente a parte que a presidente falou, a parte do registro. A partir do momento que passa-se até a possibilidade de um registro em um conselho profissional, o registro ele é obrigatório para aqueles profissionais. Então, a partir daquele momento, ele passa a ser também fiscalizado. Todas as ações desses profissionais, eles passam a ser fiscalizadas. Mas quando o CREA fiscaliza, ele não está fiscalizando somente o profissional, está fiscalizando todo aquele mercado de trabalho que o profissional atua. No caso, os design de interiores, que atuam aí projetando os interiores das edificações. Quando a gente vai fiscalizar, até então a gente não fiscalizava esse tipo de atividade. Hoje, quando a gente está fiscalizando, seja em qualquer tipo de edificação, seja nas fases iniciais e nas fases de acabamento, nos condomínios, nos edifícios que a gente fiscaliza periodicamente, a gente passou a inserir esse ramo no nosso rol de fiscalização. Então, quando aqueles profissionais que estiverem atuando sem o seu registro aqui no conselho, esse profissional possivelmente ele vai ter alguma sanção aqui do conselho. Então, como eu disse, existe todo o bônus, mas também existe o ônus desses profissionais. A gente tinha uma expectativa bastante grande, assim, de um volume grande de profissionais, tecnólogos procurarem o CREA para se registrar, mas, assim, isso vem acontecendo, mas de uma maneira bem tímida, por enquanto, né? E a gente está bastante feliz, assim, em ter esses novos profissionais, porque é uma demanda já bastante antiga. O pessoal da BD já tiveram reunidos conosco aqui há algum tempo atrás, e então reiteradas solicitações tiveram aqui com a gente, tá? Então, essa parte das obrigações aí seriam isso. Eu acho que o pessoal, aqueles que já podem se registrar aqui no conselho, que já são formados, já colaram grau, e os que irão colar grau agora no final do ano, no início do ano, procurar a gente aqui para esclarecer as dúvidas, tirar alguma dúvida a respeito mais específica. E aí, aqueles que acabaram ou formaram no meio do ano agora, ou têm algum tipo de colação de grau extemporânea, pode procurar a gente. Nós temos descontos aqui para aqueles que são recém-formados, ou que têm até 6 meses de colação de grau, um desconto de 90% no valor da anuidade. O registro junto ao CREA, ele não se confunde, ele não pode se confundir com o registro numa entidade de classe. O presidente falou a respeito de associação. Os designers de interiores têm uma entidade de classe, uma associação muito forte, que é a BD, que, inclusive, quem intermediou muito essa situação dos registros, né, junto aos CREAs. Mas o conselho profissional ele tem uma outra finalidade, tá? Então, o registro aqui no conselho é um registro formal. O profissional tem que apresentar o seu atestado de conclusão de curso ou diploma, o seu histórico escolar, fazer essa solicitação formalmente. Ela tem um prazo para ser atendido, existe uma taxa de registro que é paga, e a taxa da carteira profissional, da identidade profissional, e esse registro ele é analisado e é concedido para aqueles profissionais que solicitarem. Tá? Então, hoje o curso de design de interiores da Unigran, tanto o de modalidade de ensino à distância quanto presencial, são registrados junto aqui ao CREA, está tudo certo com a instituição de ensino. Graças a Deus. Então, está registrado. Aqueles que já quiserem fazer isso já podem solicitar conosco. Professora? Eu gosto de ressaltar que nem todas as instituições estão cadastradas, certo? Sim. Então, assim, a nossa instituição é uma das instituições que garante ao nosso egresso essa possibilidade de estar se credenciando, se associando ao CREA, né? E ter esse respaldo que vocês aí oferecem para nós. Uma coisa que é novidade para nós designers de interiores é a emissão de ART. Eu queria que vocês explicassem para nós um pouquinho. Mara, aí antes de eu falar um pouquinho da ART,
falar, né, lógico, parabenizando a Unigran e pelo registro aqui no CREA, e às vezes os acadêmicos eles entram nas instituições de ensino e eles não têm essa preocupação de saber se aquele curso está ok, se tem registro, se as disciplinas estão ok. Aí depois eles formam e não conseguem receber as atribuições. Aí que eles vão descobrir que é importante essa informação, né? Mas aí, parabenizar, a Unigran está com todos os cursos dela ok aqui, então está todo aptos ao registro aqui. A nossa RT, Mara, ela é o que a gente fala que é o nosso contrato de trabalho entre o profissional e o proprietário do imóvel, que está contratando o profissional. Então, naquela RT, você descreve o trabalho que você está realizando, para quem, em que local, porque a RT ela serve de garantia para o profissional e também para o proprietário. Porque às vezes você é o profissional e você foi contratado para fazer um serviço específico. Aí o proprietário vai lá, muda, faz de outro jeito, e aí acontece algum acidente naquela obra, e aí o profissional vai responder por aquilo. Então, ele tendo a RT, é o contrato dele, o que ele se responsabilizou. Então, é uma forma de proteção do profissional em qualquer acidente de trabalho, qualquer coisa que possa acontecer. É a garantia para o profissional. Outra coisa que a RT também garante é que a RT ela é como um acervo que você vai recolhendo, depois você terminou a obra, você dá baixa, e aquilo vai ficando no seu histórico. Aí depois você pode pedir o seu acervo aqui. Isso serve porque muitas empresas, é importante para ela participar de licitação que os seus profissionais tenham esse histórico, tenham esses registros. Então, hoje, até o mercado de trabalho, quando vai contratar alguém, principalmente as empresas privadas, eu acho que nós estamos sem conexão com o pessoal do CREA. Acredito que caiu. Eu vou dar uns minutinhos aqui, pessoal, até ver se eles conseguem entrar novamente na sala. Enquanto isso, eu vou falando para vocês que é uma dúvida, acho que minha e de todos nós, que quais são as prioridades do conselho, né? O porquê de estarmos entrando no CREA, nos associamos, entrarmos como associados, e quando emitir a RT, que a doutora Vânia estava comentando, e infelizmente nós perdemos a conexão com ela. Vamos, então, aguardar mais um minutinho, caso ela não volte, infelizmente, nós teremos que passar para a nossa próxima pauta. O conselho o CREA, ele, em cada estado, existe um CREA, ele não é um conselho único, né? Então, em cada estado existe um CREA, e a grande maioria dos estados já estão conveniados com a BD para estar recebendo os profissionais em designers de interiores. E o CREA ele fica responsável por essa fiscalização das profissões das categorias dos quais ela engloba. Eu acredito que a Vânia está voltando. Vânia, você está me ouvindo? Sim, Oi. Sim. Nós estamos sem imagem.
Aí nós voltamos com a Vânia e com o Jason, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Então, professora, desculpa, mas a nossa RT, nós somos o único sistema profissional que temos isso instituído por uma lei, né? Uma lei federal, Lei 6496. Então, a partir do momento que ela é instituída por uma lei, ela é obrigatória para todos os profissionais do nosso sistema profissional. Então, assim, isso independe de qual tipo de serviço que ele esteja fazendo. Se aquele serviço ele faz parte das suas atribuições, ele é obrigatório a emissão dessa anotação de responsabilidade técnica. Então, assim, ela tem, para nós profissionais, ela é válida, como a presidente falou, na ausência de um contrato formal de trabalho, a RT ela tem força legal, força jurídica de contrato de prestação de serviço, porque ela traz todo no escopo dela ali, todas as informações de um contrato de prestação de serviço. E também descreve a nossa atividade técnica, aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, o design de interiores foi contratado por uma pessoa para fazer um projeto de interiores, ele emite a sua anotação de responsabilidade técnica. Eu sei que o trabalho dos design de interiores hoje trabalha muito com a parte conceitual, né? A RT é uma maneira dela garantir para o profissional os direitos autorais de uma obra intelectual, de um projeto que ele fez de importância. Então, ele vai garantir para ele que ele é proprietário e elaborador daquele projeto. Ela limita a responsabilidade técnica por parte dos profissionais, como a presidente falou, né? Se naquela obra existe um profissional que foi contratado para fazer a parte da edificação, como engenheiro civil, aí existe o design de interiores para fazer a parte do projeto de interiores. Então, ela define os limites das responsabilidades de cada um. Para o contratante, para a pessoa que está contratando o design de interiores, a RT ela garante para ele que ele está sendo servido por um profissional habilitado, por uma pessoa que tem uma qualificação para aquilo ali. E para a sociedade como um todo, ela garante, né, que as pessoas estão sendo atendidas por um profissional habilitado. Então, ela passa uma segurança para a sociedade. Como eu disse, repito do início lá, a partir do momento que o profissional ele passa a ter o registro junto ao conselho, ele tem que se fazer valer da anotação de responsabilidade técnica. Para nós, ela é uma ferramenta de valorização profissional. E só nós temos essa ferramenta de valorização profissional. Então, são duas coisas. Opa, perdão. Não, eu ia te fazer uma pergunta. Pode continuar. Pode fazer. Eu tenho uma dúvida. Você disse que quando o designer de interiores começa a fazer um projeto, ele já pode recolher, então, a RT? Por exemplo, eu vou fazer um projeto para um cliente meu de um espaço, um projeto de ambientação, não de reforma. Eu já posso recolher a minha RT para esse projeto de ambientação? Não só pode, como deve recolher. Você está elaborando o projeto, finalizou o projeto, a anotação de responsabilidade técnica. E existem outra situação também que o pessoal me pergunta muito, que é em relação à placa. Nós profissionais, todas as vezes que nós temos uma obra em andamento, a execução de uma obra em andamento, nós somos obrigados a manter no local daquela obra uma placa, a placa de indicação de quem é o responsável técnico, o título deste profissional e as atividades técnicas que estão sendo desenvolvidas e a anotação de responsabilidade técnica. Então, assim, para mim, por exemplo, que sou engenheiro agrônomo, embora tenha obrigatoriedade, assim, profissionalmente, ali para os meus clientes, eu não ia captar clientes em relação a isso, mas para um design de interiores, isso é muito importante. Você está fazendo, elaborou um projeto e está diante de uma casa, assim, importante. Então, coloque sua placa, né, quem que é o responsável técnico pela elaboração daquele projeto, a atividade que foi feita, que é a elaboração do projeto, o número da sua anotação de responsabilidade técnica. Então, neste caso, a placa, ela vai, além de uma obrigatoriedade, ela vai como um marketing, uma divulgação do trabalho desses profissionais. E, Mara, as placas hoje, elas são tão bonitas, né? Os projetos estão fáceis.
Eu adoro passar, principalmente nessas áreas, quando tem o designer, o engenheiro, o próprio arquiteto, e as placas hoje estão uma verdadeira vitrine de divulgação do É trabalho, né? verdade, é verdade. As E aí você placas viu um são projeto, gostou, você já vai procurar quem é o profissional, né? verdade. E uma outra dúvida. O comércio em geral, eu estou me referindo às lojas de decoração. Elas geralmente oferecem uma ambientação ao cliente sem ter o profissional dentro da loja. Caberia ao CREA essa fiscalização também? Sim. A partir do instante em que os designers são profissionais registrados no CREA e essa ambientação é atribuição do designer, nós vamos iniciar a fiscalização, sim. Porque ali Excelente. porque é um espaço, que é o que eu disse, é garantido a esses profissionais, né? E o que eu expliquei bastante para o pessoal também, na apresentação que eu fiz, foi em relação, assim, o mercado formal, a indústria moveleira, enfim, tem muita gente que fazem, entre aspas, projetos aí de design de interiores. Então, na verdade, ele faz um croquis ali para a pessoa, faz me fugiu o nome agora, Um o desenho, desenho, e um passa para 3D, né? Geralmente as marcenarias fazem um 3D para o e, cliente. e vende isso como sendo um projeto, né? Na verdade, isso não Sim, é um projeto, é apenas está colocando a ideia do cliente no papel ali e as marcenarias acabam executando isso. Então, como nós não tínhamos essas atividades aqui fiscalizadas pelo nosso conselho, nós estamos passando também a fiscalizar essas áreas, tanto a parte das marcenarias, quanto os responsáveis técnicos, a indústria moveleira como um todo, né? A gente passou também a fiscalizar. Então, só que para isso a gente também precisa, como é uma atividade nova que a gente está fiscalizando, são coisas novas, não é só o CREA Mato Grosso do Sul, mas todos os CREAs do Brasil, são atividades novas, a gente precisa da ajuda de vocês, né, denunciando, mandando informações, subsidiando os nossos conselheiros aqui nas tomadas de decisões, o nosso departamento de fiscalização. Então, assim, nós não detemos todas as informações a respeito da profissão, né, dos design de interiores. Então, é importante para nós, porque à medida que a gente fiscaliza, sempre vai ter que ter um profissional por trás daquele empreendimento, tá? Então, a gente precisa dessa via de mão dupla com os profissionais. Então, Mara, e aproveitando essa fala do Jason, o designer com o CREA e o CREA com o designer é um namoro que está começando. E ela é de mão dupla, né? Porque nós estamos aprendendo com vocês e vocês conosco. Então, a gente está no momento em que a gente precisa muito dessas informações. Que aí a gente vai trabalhando a nossa fiscalização, vocês vão orientando aonde é o espaço que é de vocês e que está sendo ocupado por um leigo, para que a gente possa atuar na nossa fiscalização. A nossa fiscalização também trabalha através de denúncia. Então, assim, a gente tem que fazer um diálogo para que esse estreitamento ele vá ocorrendo de forma mais rápida e que a gente realmente atenda expectativas dos designers, né? excelente. Nossa, para mim esclareceu muito, gente. Eu acredito que para os nossos alunos também, porque para os nossos alunos e os nossos colegas, porque nós, assim, como vocês mesmos disseram, por ser um momento novo para os dois lados, a gente fica na dúvida, né? Será que eu só vou ser cobrada? Eu vou ter vantagem? Quais serão as minhas vantagens e desvantagens de aderir ao conselho, né? Então, por isso que é importante a gente sentar realmente e fazer essa troca de informação. Sim, e é isso que eu te disse. Quando o profissional tem um conselho, como é o caso de vocês que estão tendo agora, vocês têm uma profissão regulamentada. Então, vocês
vão ser fiscalizados, mas também os leigos que trabalham na área de vocês também vão ser fiscalizados. Então, quem não pode, não vai trabalhar mais. Ou, até então, vocês estudavam, mas outros também poderiam trabalhar em áreas que eram de vocês, porque não tinha uma fiscalização. Hoje existe. Então, se esse espaço é para ser ocupado pelos designers, então cabe a nós, o CREA, garantir isso a vocês. Muito bom mesmo. Fico muito feliz de ouvir isso de vocês. Ah, sim. Muito feliz mesmo, porque a gente, assim, apesar de termos a ABD, a nossa associação, ela ainda também é um bebezinho, né? Então, e vocês estão com, assim, realmente nos dando a estrutura que se faz necessário para um profissional realmente entrar no mercado de trabalho e ter, assim, tantas prerrogativas, né, quanto o ônus de estar trabalhando de forma correta. E nós até então não tínhamos isso, né? E, assim, é um momento realmente histórico para nós. Eu, particularmente, estou muito feliz de poder ouvir isso tudo de informação que vocês nos passaram nesse momento. Quero agradecer a incrível parceria que é o CREA conosco, da Unigran, do EAD e do presencial. Minha gratidão é imensa mesmo. Me sinto super acolhida pelo conselho. E muito obrigada, Jason, obrigada, Vânia. Se vocês quiserem fazer um uso da palavra para estar encerrando esse momento com vocês. Mara, nós é que agradecemos, é muito importante, independente da profissão, a nossa gestão aqui no CREA está fazendo essa gestão de participar, de acolher, dizer também aos designers que nós temos o CREA Júnior, que é a participação dos estudantes dos cursos ligados ao CREA, eles participarem do CREA, tem palestras, tem discussões, eventos. Então, eles já começam a se familiarizar com o CREA antes de se tornarem profissionais. E hoje a gente tem grandes lideranças aqui no CREA que foram CREA Júnior, começaram a participar, gostaram do conselho e hoje estão aqui, são conselheiros, são presidentes de entidade. Então, é importante também convidar os alunos aí para participarem também e reforçar mais uma vez a importância do conselho profissional e da entidade, da associação de vocês, que é a BD. A BD, no caso a associação, ela oferece curso, ela oferece treinamento, ela faz eventos, mas a BD não tem as atribuições legais para poder fiscalizar. Então, essa parte da fiscalização do mercado de trabalho para vocês é que vem para cá para o CREA. Então, a associação e o CREA, a gente caminha juntos, tá? E dizer a todos que eu estou sempre à disposição, podem me ligar, se a gente tirar dúvida, se quiserem uma palestra presencial, se quiserem outras palestras, é só solicitar que a gente está sempre à disposição aqui, Mara. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Gratidão mesmo. Obrigada. Uma boa noite e até um próximo encontro. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Pessoal, então, nós estamos aqui, né, encerrando esse momento da fala com CREA, e agora nós vamos receber a Marcela, que estará falando também sobre precificação de projetos de interiores. A Marcela é arquiteta, pós-graduada em design de interiores pelo IPOG, minha colega, né, de IPOG, e atua na área desde 2011.
ela tem como meta permitir o acesso a todos ao design, trabalhando com o que chama de sonhos realizáveis, que são projetos e consultorias online com valores acessíveis, atendendo todo o Brasil. E agora toda a Europa, todos os Estados Unidos, toda a Alemanha, em todo lugar onde nós temos polo, Marcela. É isso aí, vários colegas. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso encontro, é um prazer recebê-la. E a palavra é com você, amiga. Muito obrigada, Mara. Pois é, já estou começando a sair do Brasil, já fiz consultoria para o Paraguai. Quem sabe, né? Quem sabe daqui a pouco vou estar fazendo parceria com o pessoal aí da Europa, né? Vai ser muito legal. Bom, Mara, estou muito feliz pelo convite, estou muito feliz, pessoal, de estar por aqui, para poder compartilhar um pouquinho com vocês de conhecimento. A gente sempre está aprendendo. Desde o momento que a gente entra na faculdade, ao longo da nossa carreira, a gente vai aprendendo com os colegas, com a experiência dos outros, com a nossa própria experiência, e é sempre muito bom quando a gente já consegue aprender com quem já errou, para a gente não errar, né? Então, posso começar a compartilhar aqui minha tela com vocês? Então, vamos lá, gente. Eu quero muito que vocês participem comigo, tá? Aqui no chat, aqui no YouTube. À medida que vocês forem perguntando, vou olhando, vou tentando responder a dúvida de todos vocês. Bom, então, formei e agora? É uma dúvida que todo mundo tem. O que a gente faz? Continua no estágio, sai do estágio, procura um trabalho, abre um escritório? O que fazer a partir desse momento, né? Quero falar um pouquinho sobre mim. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade quando eu vou assistir uma palestra de saber quem é que está falando aqui comigo. Então, eu sou arquiteta, sou do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha de 90 e poucos mil habitantes. Eu me formei em 2014, então já tenho o quê? Tem 8 anos, né, que eu sou formada. E, como a Mara falou, fiz pós-graduação em design de interiores. E, sinceramente, se eu fosse entrar na faculdade hoje, eu entraria em design de interiores, porque eu amo essa área. Algumas outras curiosidades sobre mim. Eu finjo que eu sou fitness. Eu vou para academia de segunda a sábado, mas eu amo chocolate, sorvete, pizza, lasanha, tudo que engorda. Eu sou daquelas também que ama mexer com doguinhos, gatinhos estão andando na rua, paro para conversar com os bichos. O povo deve achar que eu sou doida, mas eu sou dessas. E também adoro blogueiragens. Deixei aqui meu Instagram, para quem quiser ir lá daqui a pouco, né, depois que a palestra terminar, quem quiser ir lá me acompanhar, será um prazer receber vocês. Quem vier, deixa lá um direct, tá? Então, formei e agora por onde começar? Eu comecei errado, gente, comecei muito errado. Eu não fazia a menor ideia de como começar. E eu achava que formei, eu tenho que ter um escritório. Só que eu não tinha condição financeira para isso. A minha família não podia me ajudar. E o que eu fiz? Eu improvisei um escritório na sala da casa dos meus pais. Foi um erro enorme. Por quê? Porque a casa dos meus pais era antiga. Então, a primeira impressão era a pior possível. Pensa, uma pessoa está indo contratar um profissional para fazer um projeto para a casa dela. Algo bonito, uma fachada, ou então, no nosso caso aqui, uma sala, uma cozinha, um banheiro. E a primeira impressão que as pessoas tinham quando chegavam na minha casa era dar de cara com uma parede com um reboco que tinha caído. Então, pensa, como é que eu ia ter uma autoridade, uma segurança para passar para o meu cliente? E aí, estava ali super improvisado na sala, comprei um móvelzinho, umas cadeirazinhas, tudo bem simples. E até que chegou um dia, né, que, na verdade, sempre aconteciam problemas. Porque, às vezes, meus pais passavam pela sala, às vezes, meu irmão, as minhas cachorras começavam a latir. Até que um dia, a panela de pressão explodiu. Assim, na verdade, não chegou a explodir, mas sabe aquele pininho de vapor? Ele explodiu e eu estava com clientes naquele momento. Eu fiquei desesperada, eu não sabia se eu ia lá acudir a panela, se eu continuava a reunião.
gente, não recomendo para ninguém, tá? E não tinha postura profissional também, sabe? Eu não sabia como conversar, eu não passava segurança para o meu cliente, eu era super insegura na hora de apresentar um orçamento, de falar um valor, eu sempre gaguejava na hora de falar o preço, sabe? Então, assim, eu não sabia me vestir também, porque a forma como a gente se veste diz muito sobre a gente e sobre o público que a gente quer atrair, né? Parece ser besteira, mas não. A nossa aparência manda, porque a gente trabalha com estética, com o visual, as pessoas esperam um visual bacana, tá? E eu não entendia nada sobre gestão de escritório. Nada, não fazia ideia de quanto custava um projeto, dos custos que eu teria, né, ao longo da carreira, ao longo do ano também, eu não fazia ideia do que eu teria que pagar. Para mim, eu ia formar e eu pensava, eu só vou fazer o projeto, eu só preciso da minha cabeça, eu não preciso pagar nada, né, eu já tenho tudo aqui, é só meu computador e tá tudo certo. Mas não é bem assim, tá? Aí aqui eu quero fazer uma ressalva. Não espere as condições ideais, porque também, se você for esperar o dia que você vai ter um escritório no melhor prédio da cidade, o dia que você tiver 3 pós-graduações, o dia que você tiver o melhor curso de gestão, para você começar, você vai levar anos, você nunca vai se sentir pronto. Então, não espere as condições ideais, mas seja profissional. Comece como pode, mas seja profissional desde o início. Porque é o que as pessoas esperam quando contratam a gente, que nós sejamos profissionais, tá? Bom, gente, eu tô falando muito rápido, tô falando devagar. Comenta aqui no chat comigo, por favor. Quero a participação de vocês. Então, como começar? Primeira coisa, quando a gente forma, a gente tem que entender que nós nos tornamos uma empresa. Nós não somos mais a Marcela, nós somos a empresa de arquitetura. Mesmo que a gente não tenha um CNPJ, mesmo que a gente trabalhe sozinho, mesmo que a gente trabalhe home office, a gente tem que ter essa mentalidade, tá? Nós somos uma empresa. Eu sugiro sempre que você comece escolhendo qual nicho você vai atuar. Pessoal aí já está pensando nisso? Pessoal aí já sabe o que gosta mais? Se prefere projetos de banheiros, de cozinha, de quarto de bebê, de casa, de restaurante? Comenta aqui comigo, gente. Vocês já têm essa noção? A escolha do nosso nicho é muito importante para a gente se tornar especialista, tá? Naquela área. O que acontecia comigo? Eu pegava tudo que aparecia na frente. Teve uma época que eu estava fazendo um projeto de uma empresa de internet, de um açougue, de um consultório de nutrição, de casas e de galpão. Eu estava pegando um monte de coisa totalmente diferente. Carolina já está pensando na área. Qual que você está pensando em seguir, Carol? Então, gente, eu estava pegando tudo. Eu estava achando que eu podia abraçar o mundo. E assim, quando a gente forma, até que isso acontece. Porque os nossos primeiros projetos, geralmente vai ser o banheiro da casa da avó, a cozinha da casa da tia. Isso é bom, né? Porque são as pessoas que estão ali perto da gente. Então, tudo bem, a gente vai pegar e experimentar de tudo. Mas depois de um tempinho, é legal você já ter um foco, sabe? Vamos supor, eu vou ser especialista, então, em quartos de bebê. É super nichado, mas dá certo. Por quê? Porque definindo o seu público-alvo, você vai saber como falar com essa pessoa. Então, pensa, se você definiu que o seu nicho vai ser quarto de bebê, e uma outra pessoa definiu que o nicho dela vai ser apartamentos de 45 metros quadrados para homens solteiros. Vão ser linguagens completamente diferentes das duas pessoas, né? Como você vai se comunicar com uma mãe, uma grávida? Você vai entrar ali no clima da gravidez, né?
Deixa eu ver, Letícia, eu tenho umas ideias, mas quero estudar mais sobre cada uma antes de formar. Isso, Letícia, é bom você ir tendo uma ideia, né? Para você, quando formar, já ter uma perspectiva. Então, entende isso? A forma que você vai falar com o homem, né? O jeito. A gente tem que pensar muito na questão do marketing, porque outra coisa, além de empresa, nós nos tornamos vendedores. Porque se você for trabalhar como autônomo, como seu próprio escritório, você vai ter que vender seu projeto, né? Não adianta você fazer o projeto mais incrível, maravilhoso, perfeito do mundo, se você não tiver cliente. Então, é muito bom. Quando você define seu público-alvo, você sabe com quem que você está falando. E aprenda sobre objeção de escritório. Você não precisa fazer um super curso. Gente, no YouTube tem tudo que vocês quiserem. Tudo que vocês precisarem, vocês acham no YouTube. Começa a pesquisar. Se vocês quiserem depois umas dicas, eu dou para vocês, tá? De alguns canais que vocês podem seguir. Então, pesquisem, aprofundem, saibam direitinho. E divulguem seus projetos, mesmo que fictícios, tá? O pessoal fala, mas como é que eu vou divulgar? Acabei de formar, não tem nada. Façam fictícios. Uma pergunta, vocês falam sobre design de interiores nas redes sociais de vocês? Eu vou esperar vocês me responderem agora. Quero que vocês participem. Ninguém? Bom, então ninguém está aproveitando o YouTube, o Instagram, o TikTok, ninguém está aproveitando. Todo mundo vai formar do zero. Ó, conselho de amiga, comecem agora a falar sobre design de interiores nas redes sociais de vocês. Comentem sobre o que vocês estão aprendendo na faculdade, sobre uma loja que você foi, que você achou alguma coisa legal. Façam conteúdos, né? Você fala que você ainda está estudando, né? Você não vai enganar ninguém, claro. Mas já comecem a falar sobre isso para os seus amigos, seus parentes já saberem, né? Que vocês vão se formar em breve. Essencial, uma dica super tranquilinha de vocês fazerem, assim, muito rápido. Tenham contas separadas para pessoa física, para pessoa jurídica. Marcela, mas eu não tenho CNPJ, como é que eu vou fazer uma conta? Gente, 2 contas. Ó, eu tenho Nubank, Marcela, pessoa física, para minhas contas pessoais, e Inter, escritório da Marcela. Escritório Marcela Matos, Arquitetura e Interiores. 2 contas online ali que você baixa, um aplicativo, tranquilo. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Pessoal, Graciele vai começar a postar no Instagram, é isso aí. Ó, Adriane, família toda já contratou. É isso, gente, é assim que a gente começa. É ótimo. Bom, então, gente, não misturem dinheiro de escritório com dinheiro de pessoa física, tá? É muito simples. Outra coisa, defina um salário para vocês. Marcela, mas eu acabei de formar, eu não tenho nenhum projeto. De onde vai vir esse dinheiro? Calma. Calma. Sei lá, começa com R$200, R$500, não sei, vai depender de acordo com a sua realidade aí, né? Então, o dinheiro que vocês receberem dos clientes, vai ficar quietinho lá na conta de pessoa jurídica, né? Na sua conta de escritório. E mensalmente você vai transferir de uma conta para outra o seu salário. Muito simples, faz um Pix, né? E aí, o tempo vai passando, você vai divulgando seu trabalho, você vai fechando novos projetos e seu salário vai aumentando, tá tudo certo, tá? Outra coisa, faça uma reserva financeira. Gente, vocês têm que pensar que o nosso trabalho é muito instável. Tem mês que a gente fecha 5 projetos. Depois você passa 3 meses sem fechar nenhum. Então,
As contas vêm, você tem que pagar as contas, você tem que pagar seu salário. Então, você tem que ter uma reserva financeira, que a gente chama de capital de giro. E, ao mesmo tempo, criar esse open doors, que a gente chama, que é, por exemplo, eu preciso juntar um dinheiro suficiente para eu ficar, uma sugestão, 6 meses. Se eu ficar 6 meses sem fechar projeto nenhum, eu vou ter dinheiro para manter meu escritório e para ter meu salário tranquilo, né? Então, é bom a gente pensar nisso. Além do dinheiro que a gente vai investir em algumas coisas, né? Você vai investir num computador novo, num celular. Você tem que ter esse dinheiro reservadinho lá, você tem que esquecer que ele existe para te manter ali eventualidades. E pode acontecer, tá, gente? Olha o Covid. Ninguém esperava que isso iria acontecer. Então, deixa a reserva lá, tá? Distribuição de lucros. Então, você já tem a sua reserva financeira para investimentos, você já tem seu open door de 6 meses, sobrou dinheiro, aí beleza. Aí você pode distribuir ali entre os sócios, pegar para você, né? Você já tem o dinheiro da empresa lá, tudo certinho, tudo bem. Aí você pode distribuir os lucros, não sei, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, né? Vai depender do seu escritório. E aprenda como cobrar corretamente, que é o tema principal da nossa palestra de hoje, tá? Então, entenda, o dinheiro recebido pelos seus projetos não é seu. Nossa, gente, no dia que eu percebi isso, foi triste. Tipo, você fecha um projeto de 10 mil reais, não, eu tô rica. Esse dinheiro não é seu, tá? Sinto te informar. Deixa eu ver os comentários aqui. Rafael Franco, eu estou pensando em abrir uma conta própria para divulgação dos meus projetos. Rafael, hoje em dia, as pessoas querem ver pessoas, querem seguir pessoas, tá? Você até pode ter 2 Instagrams, se você quiser. Eu acho que deve ser disso que você está falando, né? Você até pode ter um para você postar algo só sobre sua vida pessoal, um outro sobre projetos, mas eu acho meio inviável, porque acaba que você vai abandonar um dos Instagrams, você vai abandonar. E, tipo, é legal ver a vida das pessoas, sabe? E, assim, o que você vai postar no seu Instagram que talvez um cliente seu não pode ver? Talvez você pode fazer um Melhores Amigos, é uma ideia, tá? Mas é bom eu esqueci a palavra, trazer a vida real para o Instagram, isso é legal. O pessoal sente que faz parte da nossa vida. Bom, mas vamos lá. Um outro erro, assim, a sequência de erros da minha vida, tá, gente? Eu fui aprendendo com os erros, até eu resolver entender de fato, aprender a estudar de fato sobre gestão. O que acontecia comigo? Tinha poucos clientes, cobrava barato sem critério nenhum para o pessoal fechar. Aí eu fechava aquele monte de projeto barato, ficava doida, não conseguia trabalhar, eu tinha que contratar equipe ou então freelancer para me ajudar. Projetos baratos, eu pagava o pessoal, não tinha lucro nenhum. Aí, o que eu fazia? Eu começava a cobrar mais caro, então, né? Já que estava cheia de projeto, começava a cobrar mais caro. Só que eu não tinha critério. Cobrava da minha cabeça. Ficava sem cliente nenhum. E aí, voltava a cobrar barato para o pessoal fechar, não tinha lucro, cobrava caro. Até que eu fui à falência. Fui à falência, gente. Eu tinha um escritório pequeno na época, simples. Eu já tinha saído da minha casa, já tinha montado o meu escritório físico, o primeiro escritório. Eu fiquei um tempo sem fechar projeto, eu não tinha open doors, eu não tinha capital de giro, eu não tinha nada, eu não tinha critério, eu não tinha salário, não tinha nada. O que eu fiz? Fechei o escritório, peguei meu computadorzinho, voltei para casa dos meus pais, chorei, claro. Mas eu tive sorte de que na época, solteira, morando com os pais, né? Consegui me virar ali, né? Meus pais me ajudaram na época. Não desejo isso para vocês. Então, vamos aprender agora, tá? Vamos aprender para todo mundo fazer certinho desde o início. E, afinal, quanto custa um projeto? Quanto custa?
independentemente de você ter um escritório físico ou não, você vai ter custos, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter custos mensais que vão ter que ser calculados, tá? Custos com a equipe, o seu salário de estagiário, de sócio, de outros colaboradores que trabalharem com você. Custos fixos, aluguel, condomínio, água, energia, internet, celular, contabilidade. Outros também, se for o caso. Custos variáveis, combustível, afinal você vai na obra, né? Você tem que colocar a gasolina. Potagens, manutenção de equipamentos, computador estragou. Como é que você trabalha sem computador? Não tem jeito. Viagens, cursos, lanches, faxinas, custos anuais. Aí, conselho, CREA agora, e-mail, profissional, site. É legal de ter, tá, gente? Passa uma credibilidade. No meu caso, prefeitura, seguro de estágio e outros custos anuais, tá? Eu defendo cobrar por hora trabalhada, eu acho que faz mais sentido, tá? A média do custo mensal dividida pelo número de horas trabalhadas é o custo por hora. Vou explicar, peraí. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando no chat. Débora, parece que está tendo um delay, né? Demora a chegar aí no chat, mas vocês podem ir comentando. Eu vou respondendo. Quem tiver dúvida também, alguma coisa que eu falar e não entender, pode ir falando. Quem aí gosta de preencher planilha? Excel. Alguém gosta? Eu detesto. Mas se não preencher, não dá certo. Então, vamos lá. Uma planilha básica. Básico que a gente precisa, tá? Não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho, mas eu vou falando aqui o que é. Aqui tem os meses do ano, janeiro a dezembro, né? Nessa linha aqui. E aqui na coluna, salários, os custos fixos, aluguel, condomínio, água, energia, etc. Custos variáveis, as potagens, manutenções, etc. Custos anuais também. E aí, a gente faz uma conta simples, soma aqui mensalmente, né, o custo de cada mês, e depois que você tiver o total do ano, você divide por 12. Então, você sabe que a sua média, nessa suposição aqui, seria um custo de R$ 8.141, tá? Uma suposição fictícia. Então, como que a gente faz? A gente vai ver quantas horas por mês que a gente vai trabalhar. Então, supondo que eu trabalhasse 8 horas por dia, gente, não conheço nenhum profissional da nossa área que trabalhe apenas 8 horas por dia, tá? Vamos supor que vai ser, na realidade, é uns 12 ou mais. Mas vamos colocar que são 8 para a gente ter vida um dia. Estagiário, a gente vai contar a hora dele também, tá? E aí, no final do mês, a gente chegou à conclusão de que trabalhamos 260 horas, né, durante aquele mês. Então, a gente vai pegar aquele valor total e vai dividir pelo número de horas. Chegamos a R$ 31,31 por hora. É possível também a gente calcular valor diferente da hora do diretor, da hora do estagiário, da hora do designer, da hora de cada profissional. Mas aí é um cálculo mais complexo, que não daria tempo da gente falar aqui, tá? Então, tendo essa noção já... Nossa, gente, acelera vocês anos. Então, como que a gente vai calcular, né? Você vai fazer uma planilha também, colocando ali as etapas do projeto. Então, cada um vai trabalhar de uma forma. Essa aqui, normalmente, é a forma que eu trabalho. Etapas iniciais. Primeira reunião, depois a reunião de orçamento. Gente, uma coisa muito importante também, tá? A pessoa te procurou para fazer um orçamento, você não vai passar para ela o valor ali no WhatsApp. Você vai marcar uma reunião com a pessoa, para você conhecer a pessoa, saber o que ela quer para a casa dela, para depois você marcar uma outra reunião para apresentar o orçamento, tá? Porque senão você apresenta um orçamento errado e aí você vai ter trabalho e prejuízo. Então, isso aqui são horas, tá? Essa tabelinha aqui, 1 hora, 1 hora, 1 hora.
Então, assinatura do contrato e briefing. Briefing, vocês sabem o que é briefing, gente? Já ouviram falar nisso? Rafael tá falando que ama Excel. Nossa, formado em contabilidade. Ah, então, ó, você já vai super sair na frente. Já vai ser um profissional aí completo. Então, o que mais? Etapas iniciais. Levantamento. A digitalização do levantamento, que é depois que você fizer o desenho, você vai passar lá, não sei qual o software que vocês usam, eu uso o AutoCAD. Faço para o AutoCAD ou SketchUp, que for, né? Depois, então, o anteprojeto. Você vai pesquisar referências, você vai fazer croquis, você vai fazer a modelagem em 3D, e depois a outra reunião de apresentação. Então, né, tem aqui também as etapas, tá? Aí você vai apresentar para o cliente, ele vai pedir modificações, você volta para a modelagem, faz outra reunião. Eu só faço o render no final, tá? Porque como a minha proposta é um valor mais acessível de projeto, então eu deixo o render só para o final. E aí depois você vai fazer o projeto executivo, render, detalhamento de marcenaria, planta de layout, pontos elétricos, hidráulicos, forro de gesso, iluminação, piso, revestimento, o que mais vocês imaginarem que for necessário, e a entrega final. Então, vocês vão calcular essas horas aí, ó. A gente chegou a um total de 49 horas, supondo que isso aqui seria, sei lá, um banheiro, tá? Isso aqui, gente, só suposição. E aí tem os custos adicionais também. Então, vamos supor que aonde você vai fazer o levantamento, você vai ter que pagar um estacionamento. Então, você já considera esse valor. Plotagens também. Ah, é um projeto pequeno que vai gastar poucas plotagens. Então, beleza, R$100. Terceirizado, você está super apertado lá no seu escritório, você vai precisar de contratar um freelancer para te ajudar no render. Tá aqui. E o conselho, ART, no caso de vocês. Então, você vai colocar esse valor aqui, tá? Então, chegamos a um custo do projeto de 1.984. Mas isso é o custo, gente. Lembram que a gente é uma empresa? A empresa tem que ter lucro para valer a pena, né? Nosso trabalho. A gente não quer simplesmente trabalhar para pagar a conta. Então, eu coloquei aqui um lucro de 20%. Quanto vai ser esse lucro? Vai depender de vários fatores. Vai depender da região que você mora, do seu tempo de formação, da sua experiência, das suas pós-graduações, vai depender do seu nicho, do seu público-alvo, por isso que a gente tem que, né, lá atrás, decidir várias coisas. E eu gosto de deixar uma margenzinha para negociação, tá? Tem gente que é contra desconto, que não gosta, mas eu gosto de deixar uma margenzinha, porque a pessoa sempre chora. Então, né, trabalho dessa forma. E uma outra coisa que eu gosto de fazer uma assessoria pós-projeto, ao invés de eu incluir as visitas lá no projeto, na hora que o pessoal contrata, eu coloco separado. Por que que eu faço isso? Porque já aconteceu várias vezes do pessoal fechar o projeto comigo e ter outras prioridades, tipo assim, a esposa fica grávida, aí vai ter o tempo da gravidez, aí tá com recém-nascido e a pessoa não vai executar o projeto, aí depois, 3 anos depois, resolve executar. Lá no meu contrato eu falei que teria 5 visitas. Só que pensa, inflação, o valor da minha hora já aumentou, né? Então, eu gosto de vender essa assessoria pós-projeto separado. E aí, a mesma coisa, você vai calcular ali o número de horas. Visita à obra, ligações no WhatsApp, e o WhatsApp, né? Consultoria em loja de acabamentos, de móveis, de iluminação. E também você vai ter seu lucro, tá? Essas planilhas, então, são o básico para a gente começar. Como eu comentei com vocês, tem outras formas de a gente incluir outros elementos, mas tendo esse básico, já é muito bom, tá, gente? A gente já começa certo, tá? Até aqui, deixa eu voltar. Até aqui, gente, tá tudo certo. Eu joguei um caminhão de conteúdo aqui para cima de vocês. O que vocês acham até aqui? Dúvidas, tá claro?
Se o chat está tendo delay. Tá. Na hora que vocês puderem, né, na hora que voltar aqui. Enfim. Dicas bônus para vocês. Faça um contrato com todos os clientes, mesmo se for parente, gente. Principalmente se for parente. Porque vocês têm que estabelecer regras, né? Regras do que vai ser o seu trabalho, do que você vai entregar, como que vai ser, né? Nunca comece qualquer serviço antes de receber a entrada, tá? Que já aconteceu comigo? Erros também. Já aconteceu assim, até de parente, por isso que eu falei do contrato. Já aconteceu de parente meu pedir para fazer projeto. E aí eu ir na casa da pessoa, fazer levantamento, começar e depois a pessoa virar e falar, não, eu mudei de ideia, não vou fazer não. Pensa, você já teve o trabalho de ir lá na casa da pessoa, você já começou o serviço. E também, nunca entregue o projeto antes de receber o valor total, porque senão a pessoa some, também já aconteceu comigo. A pessoa sumiu, cobrei, nunca mais pagou, e ficou por isso mesmo, e agora eu topo na rua, me cumprimento, na raiva. Adriano Maranhão, começar, né, pegar experiência. É isso. Assim, vai pegando a experiência de quem já viveu, de quem já errou, vai fazendo certo. Cometa os seus próprios erros, né, mas já vai aprendendo com a experiência de quem já fez e não deu certo. Outra dica bônus, transmita segurança durante as reuniões. Por mais inseguro que às vezes a gente fica, eu, por exemplo, sou super tímida. E, nossa, no início eu era pior ainda. Então, assim, faça o possível para olhar nos olhos da pessoa, falar de forma clara, isso manda muito, tá? E cria uma identidade nos seus projetos, é legal também. Eu falo muito com os clientes, assim, que eu sempre vou fazer um projeto no estilo que eles gostam, né? Eu não vou impor o meu estilo para o cliente, não. Mas é legal quando a gente tem o nosso próprio estilo, porque as pessoas começam a nos procurar porque gostou do nosso trabalho, porque viu uma cozinha e gostou, viu um quarto e gostou, sabe? É legal a gente ter a nossa identidade. E, nossa, a melhor sensação é quando uma pessoa que você nunca viu na sua vida te procura para fazer um projeto. E porque, assim, no começo, né, vem mais família, amigos, e então quando uma pessoa te procurar, vi no Instagram e tal, é uma sensação muito boa. E também se preparem para as decepções, tá? Vai ter amigo que não vai te contratar, vai ter parente que não vai te contratar, vai contratar o designer fodão, ai, não vai contratar você. Acontece. Preparem-se. Samuel Pedrosa. Meu maior erro, estou com vários projetos a receber. Pois é. Acontece muito, gente. Ângela Ferreira, minha amiga quer que eu faça o apartamento dela na praia. Ótimo, imagina que top, na praia. Então, você vai fazer um contrato certinho, vai cobrar um valor justo, tá? Nada de, vou cobrar baratinho que é minha amiga. Gente, esses projetos, para parentes, são os que mais dão trabalho, tá? Porque a pessoa, ela quer conversar com você no fim de semana, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Ela acha que você tem que estar 100% disponível, porque você é parente, você é amigo, tá? Então, façam tudo certinho, com critérios, tá? Profissional. E seja você mesmo, não se compare, tá? Eu vou falar por mim, eu tenho super mania de ficar me comparando, assim, porque a fulana de tal formou depois de mim, e já tá melhor que eu e tal. Gente, não sejam essa pessoa, porque a gente sofre com isso, e cada um tem uma história de vida, cada um começa de um jeito. Tem gente que já começa com um super escritório, porque a família conseguiu ajudar, tem gente que não, sabe? Cada um tem a sua história. Então, seja você mesmo. Também não queira ser quem você não é. Por exemplo, eu quero fazer projeto alto padrão. Mas você é uma pessoa despojada, você não tem muito aqueles frufrus.
Então, assim, seja você mesmo e procure aquilo que faça sentido para você, tá? Adriana, para mim o mais difícil é a autoconfiança mesmo, saber que vai conseguir fazer algo como outros que já têm nome no mercado. Mas um dia temos que começar. É isso, todo mundo começa. Todo mundo. Eu fico pensando assim, o meu primeiro estágio era uma arquiteta bem bacana aqui na cidade. E hoje em dia ela é bem conhecida, bem conceituada. Mas eu fico lembrando dos projetos dela lá naquela época, eles eram simples. Não eram alto luxo, não. Só que ela foi melhorando com o tempo, entende? Para ela ser o que ela é hoje, ela foi melhorando com o tempo. E é isso que acontece com todo mundo. Se pegar os meus primeiros projetos, vão ter de chorar. Render horroroso. É isso, gente. A gente vai melhorando. Tudo está muito claro. Ah, que bom, Débora. Que bom que eu estou conseguindo passar para vocês. Fico muito feliz. E um clichêzão para a gente fechar, nós trabalhamos com sonhos. Viva o sonho de cada cliente como se fosse seu. É isso, gente. Quando a gente se empolga com o cliente, a gente quer ver foto, a gente vai lá, e você vive, tipo, coisas assim, você tá no Instagram, vê... Esses dias eu fiz isso. Eu vi um hack verde, parecido com o que eu tinha sugerido para uma cliente minha, já mandei para ela. Olha esse hack, ela foi, ai, que lindo e tal. E a gente vai vivendo, sabe? Acaba que você cria uma amizade. São os melhores projetos, quando você vira amiga do seu cliente. É mais fácil você virar amiga do seu cliente do que um cliente seu virar, do que um amigo seu virar cliente. Ouvi essa frase uma vez e eu acho que fez muito sentido. Gisele Castro, em questão de precificação e se cobrado por metro, olha, para mim não faz sentido. Porque, às vezes, um apartamento de 45 metros quadrados vai te dar muito mais trabalho do que um de 90. Então, não faz sentido. Ou então, 2 apartamentos do mesmo tamanho, de 100 metros quadrados cada um. Um cliente é minimalista, o outro é maximalista, que é um monte de coisa. O seu trabalho para esse vai ser muito maior do que para esse. Como que você vai simplesmente pegar 1 metro quadrado, sabe? Para mim, eu não acredito que funciona. Eu prefiro mesmo, por isso, a gente faz a primeira reunião, você entende o seu cliente, como que ele é, você até já percebe um pouquinho o nível de exigência dele, para aí você passar o seu valor, tá? Pelo tempo que você vai levar. Você vai estipular, lógico, né? É legal depois a gente ir acompanhando isso, para a gente saber se teve lucro ou prejuízo. Então, você estipulou que você ia gastar 50 horas no projeto, vai anotando ali, ó. Então, estou fazendo estudo preliminar, gastei tantas horas. Estou fazendo 3D, gastei tantas horas. E aí, no final, você vê, tipo, lucro ou prejuízo. É uma boa. E agradeço muito a todos vocês, tá? Se mais alguém tiver dúvida, quiser perguntar aqui, se ainda tiver tempo, Mara, tem tempo para perguntar? Temos sim, o tempo é seu, minha querida. Alguém quer perguntar? Gisele, sim, isso que fica a questão, por ser pessoas diferentes, é isso. Então, assim, cada pessoa vai querer um estilo diferente de projeto. Então, não dá para você pegar a área e pronto, R$ 50 metro quadrado. Ou então um banheiro, imagina, um banheiro tem 4 metros quadrados, aí eu cobro R$ 50, então o projeto vai ser 200, sabe? Uau, né? Quanta informação, Marcela! Deixa eu fechar aqui para eu te ver. Olha, o Samuel está perguntando: 1 hora de trabalho equivale a quanto em reais? Então, foi o que eu falei lá em cima, que vai depender do seu escritório. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá na planilha. Você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Você vai estipular ao longo do ano seus custos, porque tem alguns custos que só são anuais, né? Tem custo tipo conselho, você não vai pagar ele todo mês, você vai pagar uma vez por ano.
Então, você vai somar essa perspectiva que você vai ter de custo ao longo do ano e vai dividir por 12 para você chegar na média mensal. E depois você vai dividir pelo número de horas que a sua equipe trabalha no escritório. Então, o nosso exemplo aqui. Ao longo do ano, esse escritório aqui custou 97.700 ao longo de um ano. Então, dividindo por 12, a gente chegou à média mensal de 8.141. Então, supondo que esse escritório aqui teria um designer de interiores mais um estagiário, a gente teria 260 horas, né? Então, aqueles 8.000 dividido por 260 horas, chegamos a R$ 31,00 a hora, o custo. Foi claro? Muito claro, Marcela. Muito bom, né? Aprender a precificar e da forma correta. Não que seja errada por metro quadrado, né? É uma opção, mas assim, eu também trabalho precificando com hora trabalhada. Acredito que é a forma de precificar mais justa, né, para nós. Mas também existe essa possibilidade de calcular por metro quadrado. Daí vai do profissional, né? A sua escolha de como que você vai querer cobrar pelo seu projeto. Isso, não existe certo e errado, né? Vai depender de cada um. Gente, mais alguma dúvida? Alguém? O Samuel disse que está claro. Que ótimo. Gente, Marcela, muito obrigada. Quero te agradecer imensamente por estar dividindo conosco seus conhecimentos, o seu tempo, né? Que tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Te agradeço imensamente. Acredito assim, que você contribuiu muito com a formação dos nossos alunos e abriu a mente para os nossos egressos que ainda estão iniciando a carreira. A gente sabe como é difícil. E eu convido a todos os participantes que continue conosco amanhã, né, no mesmo horário. Nós estaremos nos reunindo novamente para falar sobre a cor no interior. A cor para interiores, perdão. E com o professor Josivan, que foi nosso professor também no IPOC, né? A turminha do IPOC está aqui com tudo. Claro! Claro. E cor é muito importante, né? E tem uma tendência cada vez maior de usar cor na decoração hoje em dia. É verdade, é verdade. A gente está saindo um pouco da era dos beges. Isso. Mais uma vez, meu muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. E o meu boa noite. Espero agradeço muito, Mara. Agradeço muito, agradeço todo mundo. Espero todo mundo lá no Instagram me mandando direct falando, vim pela palestra. Ai, e a gente continua conversando. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.